Hoje nós estamos recebendo aqui no Dando Pitaco Joel Silva, que tem uma das vozes mais conhecidas no estado do Piauí. Joel Silva já tem mais de 50 anos de atuação no rádio. E nós vamos conhecer um pouco da carreira de Joel Silva e do rádio piauiense. Olá, Joel, tudo bem? Tudo bem, Renato, e a todos aqueles que nos vão ver. Eu agradeço pela atenção dispensada e já também a compreensão dada às nossas informações, às respostas que forem aqui provocadas, a esperança que possa toda essa nossa postura contribuir para o bem-estar daqueles que nos estão a ver. Joel, como foi aí o princípio? Como o Joel chegou ao rádio? Com a vontade de ter no meio social o mesmo status, a mesma condição dos locutores que eu ouvia, né? Então, quando eu ouvia um locutor, quando eu sabia que era desta profissão, e em torno dele o que se formava, eu então tive entusiasmo e vontade de alcançar aquele nível. Qual eram esses profissionais? Você lembra desses? Eu lembro de alguns. Sérgio Miranda, ainda muito antes do rádio, naquele serviço de alto-falantes, aquelas cornetas de som. Sérgio Miranda, em Caxias, Maranhão, foi um dos primeiros a quem ouviu. Sabe imitar? Não saberia. Não sabia. Hoje não saberia, porque isso foi em 1962. Mas o que chamava a atenção dele, então? A postura, não só do ponto de vista físico, mas também a aglomeração que ele provocava, né, quando estava presente em determinado local, o assédio das pessoas, e muitas delas não só como admiradores, mas necessitadas de apoio na informação, no serviço de utilidade pública, na localização de pessoas, na busca por oportunidade de trabalho. Tudo isto faz com que o comunicador tenha uma certa visitação, um certo assédio, né? Então, essa disposição em oferecer pelo que faz a vontade das pessoas, isso também é um estímulo para o profissional das comunicações. Ô Joel, nessa época, além desse serviço de alto-falante, que outro tipo de comunicação existia? Bom, depois nós tivemos as rádios mesmo, o rádio AM, por exemplo. Eu fui admirador de nomes como Tavares Maciel, da Rádio Clube de Pernambuco. Na minha época de criança, de jovem, as rádios eram poucas pelo Brasil, mas estas poucas rádios tinham alcance, cobertura nacional. A Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Globo Rio, Nacional, Rio de Janeiro, Jornal do Comércio de Recife, Sociedade da Bahia, né? Essas emissoras todas tinham penetração em todas as partes do Brasil. Então, Tavares Maciel foi um dos nomes que me inspirou, um locutor pernambucano. Hoje a internet não traz nada de Tavares Maciel, não sei porquê, mas Renato, ele foi protagonista ou apresentador ou âncora, como é o termo mais moderno hoje, de um dos maiores programas do rádio brasileiro. Quem manda é o freguês das casas José Araújo, que era uma rede de lojas pernambucana na época, lá na década de 60. Mas o seu trabalho não está projetado. Um outro nome também pernambucano, Aldemar Paiva, com um programa chamado Pernambuco Você é Meu, onde a música predileta durante todo o programa, que era de 8 às 10 da manhã, era o frevo, né, projetando as qualidades artísticas e culturais do estado de Pernambuco. Então, esses nomes me marcaram muito e me estimularam a buscar compreender não só, mas praticar também o rádio
no sentido de atender a comunidade. Joel, mas falando aqui da programação, você disse que essas rádios da Bahia, do Rio de Janeiro, elas transmitiam para todo o Brasil. Mas os ouvintes se baseavam nas notícias nacionais, não tinha nada local? Como era que funcionava naquele? É um ponto interessante. O Brasil não havia a regionalização que hoje é possível, né? Nós tínhamos muita influência dos grandes centros, isto é, dos grandes meios de comunicação e, no caso, o rádio. Não estou falando ainda de televisão, não havia televisão. Nós tínhamos influência na fala, no jeito de se articular, muito fincado no que a Bahia tinha através dos seus locutores, do Rio de Janeiro através dos seus comunicadores. Então a regionalização brasileira veio se sedimentar com a expansão das comunicações, né? Mesmo depois da televisão, que ficou ainda como mandatária nacional, com monopólio, só as redes sociais foram as responsáveis, estão sendo as responsáveis por manifestações mais regionais. Ô Joel, o rádio, ele, claro, veio antes da televisão, mas depois veio o advento da televisão, dos outros meios de comunicação. Como é que está o rádio hoje, na sua visão? O rádio, em que pese ter perdido o seu potencial, né, mas ganhou na condição de acessibilidade em si, assim também como ter acesso às informações. O rádio, por ser um sistema muito acessível, mais do que qualquer televisão, ele nos permite oferecer ao público que permanece conosco as informações mais precisas, porque o avanço da ciência e da tecnologia facilitou a dinâmica da informação, o fato no tempo real e com amplitude de análise. Aliás, você comentou isso no programa da Luísa, né? Que as pessoas têm hoje a possibilidade de conferir as informações verificando as mais diferentes redes que no passado nós não tivemos esta chance. Nós éramos pautados por uma única e eficiente editoria. Qual seria hoje o papel do rádio? O que o rádio poderia oferecer além dessa questão da informação? O rádio, além do entretenimento, né, pode oferecer os caminhos, a abertura de espaços para que aqueles que o ouvem possam seguir sem os grandes obstáculos do passado, as oportunidades do aprendizado, as oportunidades de chegar aonde pretende chegar com uma quantidade de direitos que antes estavam ocultos, agora manifestados. O rádio faz essa contribuição, abre os espaços, indica o caminho no mesmo momento em que vai promovendo o entretenimento. Hoje o senhor é apresentador do Rádio Jornal da Pioneira. Esse programa tem quase 3 horas de duração. E muita gente confia no que o senhor fala, no que o senhor diz. É uma responsabilidade muito grande, não é, Joel? De ter a confiança dessas pessoas, de essas pessoas já amanhecer o dia, fazer o café ligado no que você vai dizer. Um dos aspectos, Renato, e aqueles que nos veem agora, não estar ansiosos por nada. Nós precisamos estar trabalhando com a cautela, com o cuidado, para que a nossa conduta possa ser merecedora da confiança. E para que isto seja mantido, não exige demais, apenas sermos moderados, sem pressa e também vigilante com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, inclusive para se evitar as influências. No rádio,
Hoje está desaparecendo a notícia em primeira mão. Eu quero dar em primeira mão. Essa ansiedade pode comprometer a veracidade do fato e desqualificar a qualidade da notícia. É isso, Joel. No meu comentário de hoje, lá nos programas da rádio, é justamente isso. Não é só na Rádio Pioneira, não é só no nosso meio, mas são em todos os veículos. Hoje as pessoas têm uma grande quantidade de informação. E você sabe que as pessoas também querem ser o autor, o dono de uma notícia, ele quer falar, mas muitas das vezes ele não tem a paciência de checar. Como é que o profissional da imprensa, principalmente, tem que lidar com isso? Uma das fontes é a participação das pessoas. Claro que entre os ouvintes, assim como entre os comunicadores, existem aqueles que têm o propósito de tumultuar. Entretanto, nós temos, pela boa vontade, pelo esforço, a capacidade de discernir entre o que está sendo de interesse coletivo e do interesse particular. Quando você fala que muitos de nós queremos ser dono da notícia, chegar primeiro, é fato, mas isso pode prejudicar para o futuro a sua imagem. E hoje, principalmente entre os ouvintes, eles acabam recebendo uma informação. Alguém me disse isso. Eles não vão checar porque eles não têm esse papel de checar essa informação assim de forma profissional. É claro que todo mundo tem que buscar um pouco de veracidade para repassar a notícia, né? A checagem é fundamental. Agora, há aqueles que trabalham sob o signo do sensacionalismo e que não estão tendo a responsabilidade consigo mesmo ao difundir algo que pode... Porque existem, quando você fala fofoca, existem nesse item que você levanta aí, alguém me disse, que lembra, aliás, um sucesso lá dos anos 60, alguém me disse que tu andas novamente, né? Bom, há aqueles que fazem, e isto tem um sentido até de diversão, mas há uma notícia que, em não sendo verídica, pode criar transtorno, transformar a vida das pessoas, comprometer a dignidade do ser humano. Então, as notícias, elas são classificadas em vários patamares, uns de consequências graves, outras leves e outras sem consequência alguma. Agora é preciso medirmos a profundidade da informação para saber se mesmo antes da sua confirmação possa ser dada. Não, esse fato não deve ser dado, porque se confirmado pode causar danos terríveis. Então vamos nos acautelar, vamos buscar uma rede de confirmação, como você bem lembrou, para que possamos estar divulgando, dando expansão ao fato. Tá certo. Joel, no sentido comercial, como vive o rádio hoje? Tem dificuldades, mas é bom que entendamos que na proporção em que cresce o número de emissoras, cresce também a oferta de serviços para um público que não para de crescer. Infelizmente, o Piauí não tem crescido muito. Os dados do IBGE agora dão conta de que o Estado não reduziu, mas também não cresceu. O teresinense não vai passar de 900 mil pessoas. Mas estas pessoas precisam de serviços. E existem os prestadores de serviços. Para que este serviço chegue àqueles que dele tenham necessidade, o rádio se insere aí como colaborador. Ele precisa ter dentro de si também toda a engrenagem, toda a ferramenta para fazer a conexão entre aquele que presta serviço e aqueles tantos que necessitam deste serviço. Joel, antes o rádio era uma caixa, vamos dizer assim, uma caixa grande em cima de uma mesa e as pessoas tinham que sentar em volta do rádio
para ouvir o rádio, né? Ou pelo menos se não sentasse, mas ficasse ali pela sala, ali, pelo perto do rádio. Hoje as pessoas têm têm no celular, na palma da mão, leva para onde quiser e inclusive escuta onde quiser, né? Você tem ouvinte em outros países, em outros estados, e o que acabou até com essa questão da delimitação. Como que você vê essa convergência assim, das mídias, assim, o rádio dentro das redes sociais? Como você vê isso? Eu vejo como positivo, né? Positivo. Quando você lembra o aparelho receptor, aquela caixa de madeira enorme, o acrílico mais tarde, e hoje reduzida a poucos centímetros, né? Um telefone, você ouve, isso dá também o subsídio para que nós venhamos a repetir o que foi dito antes, a acessibilidade que o rádio permite, hoje não só por um transmissor, mas também pela internet, pelos os aplicativos, os mais diversos meios, em que pese há um delay que às vezes dificulta uma confirmação, não é uma constatação em loco, mas para quem está à distância e não depende desse delay, os aplicativos funcionam muito bem. Então hoje, houve uma certa época quando estavam reduzindo o tamanho dos receptores e das caixas de som, né? Quem tem que ser grande é o som, dizia uma fábrica, até vou dizer o nome daqui, né? 10 dessa fábrica, Aico, dizia, quem reduziu as suas caixas de som, quem tem que ser grande é o som. E não previa há 70 anos, talvez, que nós viéssemos a ter o som extraído de pequeníssimos aparelhos disponíveis em quaisquer espaços que estejam à nossa disposição também. Fazer rádio, lá há 40 anos, 30, 50 anos, era mais fácil fazer rádio do que agora? Não, em absoluto, era difícil, cuja dificuldade a gente só vem perceber agora, veja só, nós temos esse fenômeno. O fato em si, ele só tem a qualidade, só pode ser dimensionado quando comparado a outros fatos, e no caso do rádio. A dificuldade que nós víamos no passado, só hoje que nós estamos percebendo. Fazer rádio era uma arte muito difícil e muito exigente, mas acontecia e não se percebia que era tão difícil fazê-lo quanto aqueles que fizeram antes e estão fazendo agora. O que era mais difícil naquele tempo? A reedição da notícia, não é? A coleta da informação e a publicação de resultados. Tudo era bastante difícil, exigia espaços físicos, longas distâncias e tempo para que um acontecimento chegasse aos ouvintes do rádio. Joel, mas também tinha uma vantagem. É que você estava produzindo uma notícia e você poderia até dar ela em primeira mão. Hoje você está fazendo a notícia achando que só você tem ela, que você vai dar ela em primeira mão. Mal você termina de fazer a produção da notícia, a notícia já está no ar. É verdade. Agora, mas essa angústia, essa preocupação é só para aqueles que têm, os comunicadores que têm ansiedade em chegar primeiro. Porque na comunicação, no meu entendimento, o importante não é chegar primeiro, é continuar andando. Porque às vezes você chega primeiro, mas esbarra em um obstáculo que é consequência da sua angústia, do seu desespero. Então é preciso esperar para que se continue andando por longos e salutares espaços, né? Tá certo. Joel, eu comecei falando que você tem um programa de quase 3 horas na Rádio Pioneira e já teve vários outros programas, então você é referência quando se fala em rádio no estado do Piauí, né? Eu pelo menos, até para abrir as portas para mim, eu digo logo, olha, sou repórter do Joel. E pronto, quando eu digo que sou repórter do Joel, as portas são abertas. Eu sei, mas aí já é benevolência, já é
o seu espírito de colaborar e de engrandecer o seu colega, né? Não, não é por mim, é os colegas, é as pessoas mesmo que têm, você tem a credibilidade das pessoas. E é por isso que eu faço essa pergunta. Como é que você se sente quando você chega num lugar que você não conhece a pessoa, mas que a pessoa te conhece? Por causa do rádio. Com a responsabilidade aumentada, porque quando você é um cidadão ali do meio, do povo, com condutas normais, é uma coisa. Quando as pessoas percebem que você tem um diferencial, embora não seja lá tão importante, mas é um diferencial, porque está transmitindo notícias, contribuindo para a formação de opinião, aí nós precisamos ter um cuidado com o nosso falar, com o nosso andar, para que a imagem que se possa ter construído não venha sofrer arranhões, não é? Então, quando alguém descobre que nós somos quem somos, a identidade social, ela é um redutor de atitudes, porque nós temos como ser humano a índole do absolutismo, da falta de controle, as expressões de toda maneira. Agora, quando nós somos identificados do ponto de vista profissional e social, então as nossas atitudes precisam ser por nós próprios controladas. Joel, você tem aí mais de 50 anos, né? Já são 58 anos de rádio, são muito tempo, né? Já pensou em desistir em algum tempo da profissão? Não desistir nunca. Enquanto houver forças, enquanto houver disposição, e a coisa que eu tenho desejado imensamente para todas as pessoas é saúde e paz. E quando a paz, a sua paz interior está comprometida e que começa a expandir-se, atingindo os seus semelhantes, é a saúde que não está boa. Por isso eu desejo a todos e constantemente que tenhamos saúde e paz, porque uma é consequência da outra. Você já conviveu com vários jovens, jornalistas, estudantes que estão começando, e assim como eu, quem está começando às vezes fica nervoso. Eu lembro quantas vezes eu tremi na sua frente ali, quando ia falar no Repórter Pioneiro, não sei se você lembra. Lembro. Mas hoje o que você diria, o que você diz para estes jovens que, assim como você se espelhou em outros profissionais, estes profissionais também se espelham em você? É que tenham coragem, não tenham medo, não sejam arrogantes. E dentro da simplicidade, quando você a demonstra, aqueles de quem você às vezes tem temor em se apresentar, acabam se curvando, não é? Quando você se demonstra, às vezes até com um potencial enorme, mas não procura exibir, evitando o exibicionismo, acabam os grandes nomes se curvando, né? Eu tenho um marco, né, de uma atitude do Rei Pelé com um jogador iniciante que estava entrando com o objetivo de marcá-lo. E o técnico é do Palmeiras, né? O técnico do Palmeiras. Ele esse jogador se tornou técnico do Palmeiras, que foi quem contou essa história, que quando entrou pela primeira vez, não é, como titular, garoto para marcar aquele número 10, tem que marcar, ele não pode jogar. E uma dos recursos era ficar batendo no seu tornozelo. Então, todas as vezes que esse garoto chegava e batia no pé, o Pelé se virava e dizia: garoto, você é muito novo, seja mais prudente para comigo. Então, o Pelé jamais revidou, mas a sua reação foi em sugerir
moderação nas atitudes para que houvesse crescimento. Joel, o rádio é um meio de comunicação e, inclusive, ele tem também até uma missão de aproximar os serviços públicos das pessoas. Pelo menos é o que eu imagino, vejo um pouco no trabalho que você e outros tantos comunicadores fazem. É por isso que muitas das vezes os ouvintes deixam de ligar para a empresa que presta o serviço e liga primeiro para a rádio. Como que você vê essa relação do público ouvinte, dessa confiança de buscar primeiro o rádio? O ouvinte necessitado do serviço, necessitado de acesso às atitudes do poder público, contam com a opinião pública. Não é o rádio em si, não é o Joel, não é o Renato, não é nenhum de nós, mas se a fala deste carente por serviço chega às demais pessoas, o temor ou a pressão que busca o ouvinte é da opinião pública, dos seus pares, da comunidade como um todo. E é a partir daí que os gestores se tocam. É quando a opinião pública tem interferência ou tem participação. É isso, nós estamos apresentando aqui o Dando Pitaco aqui e hoje recebendo o grande Joel Silva. Grande por sua conta, né? Grande Joel Silva, né? A gente que convive com ele e sabe de toda a sua experiência, por isso que eu digo que aqui é uma aula. Joel, fala aí um pouco dos seus amigos, alguns que ainda estão no batente, outros que já se foram, como o caso do Dioclésio Dantas, mas que ainda permanece até no seu programa por causa daquele bordão. É uma lástima. É uma lástima. Chico Paulo, que era um operador de áudio, morreu recentemente. Eita, Piauí difícil, né? Eram bordões que o Dioclésio Dantas usava. Carlos Augusto de Araújo Lima. Tomás Teixeira está vivo ainda, não é? Fernando Mendes. Galego. O Deusdete Nunes, o Garrincha, né? O Garrincha. O Alexandre Carvalho, já falecido, né? Foi antes de ser... O rádio teve uma certa época, Renato e nossos amigos que nos veem agora, composto por locutores que eram funcionários públicos e de outras áreas, como se eram profissionais, mas como se fossem apenas, como diria, fizessem um hobby, como hobby, não como profissionais. O Pedro Mendes Ribeiro está vivo aí, é do IBGE, não é estatístico, é professor da Universidade Federal. Carlos Said, por quem hoje uma pessoa perguntou, e o Carlos Said por onde anda? Está aí vivo, da Universidade Federal do Piauí, do INSS, não é? O dídimo bancário, não é? Do Banco do Nordeste do Piauí, do estado do Piauí. O Alexandre Carvalho era do Banco do Brasil, Deusdete Nunes é do Banco do Brasil. Então, os comunicadores de rádio dos anos 60, principalmente os que formavam na Rádio Pioneira de Teresina, eram funcionários públicos e que faziam como hobby a comunicação. Isso talvez até tenha facilitado o nível de informação que eles traziam, né? O Carlos Augusto era funcionário do BEC, né? Batalhão de Engenharia de Construção. Beacis, que foi um dos pioneiros da Rádio Pioneira, foi fundador da Rádio Pioneira, pai do César Filho, né? Então, esse pessoal, o Henry Nelson Brasil de Carvalho, são nomes que nós guardamos como piauienses que contribuíram para a comunicação até hoje em vigor, e nomes como de Joel, do Pedro Alcântara e de outros, Renato Aquino, de outros tantos que ainda estão no labor aí. Nós tivemos aqui o Lauro Leite, uma das vozes mais bonitas. Aliás, as vozes eram todas muito bonitas. Mulher, né? você falou o nome de homem? É mulher, mas não. Eu não vou falar. Aqui é a Ana Maria, deixando um pouco de lado, né? Ana Maria, que é minha esposa, mas muitas mulheres. A Arlene Portelada foi uma locutora. A Rita Araújo foi uma locutora, né? E
muitos nomes de mulheres que hoje, nesse instante, eu estou até esquecendo, mas existiam as mulheres, embora na relação com os homens um pouco menor naquela época. Joel Silva, Joel, eu sei que esse podcast muitos estudantes vão estar assistindo, né? E, claro, comentando. E muitos se perguntam como se tornar um radialista hoje. O que é preciso fazer para ser um radialista? Então, para ser hoje um radialista, eu acho que longe de mim estar aqui ensinando, porque não, vontade eu tenho, porém talvez não tenha o requisito para ser da forma pedagógica, não é, adequada. Mas o primeiro é buscar interpretar os textos, depois o sentimento das pessoas, produzir o que houve, no sentido de que esta produção possa alcançar a tantos quantos dela tenha necessidade. E buscar um acesso aos meios de comunicação. Ser também persistente, né? Você não pode, não deve, poder pode, mas não deve desistir nos primeiros obstáculos. Obedeça a sua vocação. E, sendo cumprida esta determinação, coloque à disposição do seu semelhante. Se coloque no lugar do outro para que o seu procedimento possa ser plausível.
Olá, tudo bem?